Olá, meus amigos, estamos muito felizes por estarmos mais uma vez começando a gravação do Evangelho online. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa com Raquel Maia e Merlânio Maia. Meu nome é Tereza Limeira e desde já a gente vai elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esse momento. E o tema de hoje é Coragem da Fé, que está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo intitulado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então vamos pedir aos irmãos espirituais que nos ajudem na tarefa e pedir a Merlânio Maia. Desde já, Merlânio, a gente agradece a presença de vocês. Você e Raquel, mais uma vez. Não precisa agradecer, a gente que agradece, né? Tá certo. Nós agradecemos. Então, ótimo. Então vamos vibrar com Merlânio Maia. Senhor Jesus, amigo incomparável de todos nós, nesse momento, Senhor, evocamos Tua presença sublime, para que todos nós que estamos aqui, pensando em Ti, evocando a Tua imagem, Senhor, para que possamos abrir nossas mentes ante essas lições imorredoras do Evangelho, as Tuas palavras que ecoam e reverberam na nossa alma até hoje, desde quando aqui estiveste há 2000 anos. Envolve-nos nesse momento, dá-nos a condição necessária para envolver todos os nossos irmãos, que a internet possibilita essa ligação profunda, que o Teu amor fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos. Desde já a gente pede que vocês acompanhem junto conosco. Peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 13, Coragem da Fé. Nós vamos ler e depois a gente vai conversar sobre o assunto referente. Aí começa assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. E aí tem a mensagem de Lucas também, aqui no capítulo 10, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Aí começa a descrição, né, a dissertação sobre essas passagens de Mateus e Lucas, com relação à coragem. Então, no item 15. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará. Quem renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus, aquele com que eu confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo nesse mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual.
colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. É um texto muito profundo, Raquel e Merlânio, né, mostrando a coragem, no sentido, né, mais espiritual, né, mais relacionado à própria lei moral, né, do Cristo. Aí o que é que vocês acharam dessa primeira passagem, quando ele fala aqui a coragem de impor uma opinião diferente, né, que a gente precisa ter, né, para poder levar a mensagem? Na realidade, as palavras de Jesus, elas são de vida eterna, né? E Jesus, como governador espiritual da terra, e o Espiritismo sendo justamente essa mensagem de consolação e da imortalidade da alma, quando nós nos colocamos à disposição de falarmos sobre a mensagem do Cristo, isso é um incentivo para que a gente possa levar por todos os lugares por onde passarmos e termos a coragem realmente de poder não só falar, mas acima de tudo a importância da vivência, né? E de não termos vergonha. E a gente sabe que as coisas do mundo o chamamento é muito grande. E geralmente quando se reúnem as pessoas, são coisas para falar das coisas do mundo, da maledicência, de estarmos comentando sobre as coisas do outro. E quando trazemos uma mensagem de otimismo, de fé, como a mensagem de Jesus, é um verdadeiro bálsamo. E isso às vezes a gente tem que ter coragem mesmo em determinados momentos, principalmente no ambiente de trabalho. Falar sobre, né, a mensagem de Jesus, que não é para que a gente esteja profetizando ou com fanatismo, mas é termos a confiança em Deus e a certeza de que essa aplicabilidade ela deve ser em todos os momentos da nossa vida. E aí para a gente defender no sentido da compreensão da mensagem do Evangelho, né? E Kardec ele diz muito bem quando coloca que é preciso ter, para a gente vai colher os frutos dessa coragem realmente no nosso cotidiano, para que a gente tenha a certeza de que se isso me toca profundamente com essa mensagem verdadeira, que possamos levar por todos os recantos da terra. Como Jesus falava, ide e pregai, né, por todos os recantos da terra. Mas é uma pregação que não pode ser só pelo fato de verbalizar, mas acima de tudo que as nossas atitudes se coadunem com a mensagem do Cristo, não só na fala, né? Eu penso que nós temos que começar procurando entender o que significa confessar e reconhecer Jesus. Como ele diz aqui, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai. Então, o que seria essa colocação de confessar? Seria botar numa camisa assim, hashtag eu amo Jesus, ou 100% de Jesus Cristo, como a gente vê por aí? Nós sabemos que não é bem assim, que reconhecer e confessar Jesus diante dos homens, ele está se referindo à atitude, à ação. Então você reconhecer Jesus é você fazer o que Jesus manda. Então quando você vive exatamente como a doutrina espírita nos traz toda essa lei do mundo espiritual, né? As leis físicas, as leis morais, as leis espirituais, então nós estamos numa condição diferenciada. Por quê? Porque está falando de vivência desses postulados. É amar o semelhante. Então, fazer o que Jesus... Aliás, Jesus só deixou um mandamento, não é? Ele, assim, deixou muitos ensinamentos, mas mandamento mesmo, ele só deixa um, que é amai-os, né? Amai o próximo como assim. Ele diz assim, um mandamento vos deixo, ele diz no Evangelho. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Então, isso, quem não faz isso, está renegando Jesus. Está negando Jesus. E a doutrina espírita, ela vem com essa nova missão de trazer mais facilmente o Evangelho, mais palatável, porque antes era proibido até ler o Evangelho, antigamente. Porque era até escrito em outra língua, era escrito em latim, a pessoa assistia a missa em latim, né? Depois do século XVII, que vem o Lutero,
E Lutero vai traduzir o Evangelho, vai chamar de Vulgata, né? Ele vai traduzir para que o povo tenha acesso ao Evangelho de Jesus. Então, a partir daí, dá-se um movimento que o povo começa a entender, porque a pessoa era obrigada a seguir fanaticamente. Era obrigada a ser fiel a Jesus, mas fanaticamente, sem entender nada. Quando Lutero traz o Evangelho, fica mais fácil do entendimento, que é de amor. Então, quando nós aceitamos Jesus e procuramos vivenciá-lo, esses sim são escolhidos por ele, porque ele vai reconhecer, olha, tem que reconhecer um Chico Xavier que viveu o Evangelho de Jesus profundamente, chega no mundo espiritual, é recebido pelo Cristo. Por quê? Porque viveu de uma forma intensa. Aqueles que odeiam, que procuram, como hoje, inclusive, nós estamos vivendo um momento muito odiento, as redes sociais é briga constantemente, as pessoas disseminando ódio. Quem dissemina isso não está renegando Jesus. Por mais que diga lá, não, eu acredito em Jesus, eu não sei o que, não acredita. Porque está renegando ele nas atitudes. E o que vale não é o blá blá blá. O que vale é a atitude, né, meu amor? Exatamente. Que a gente possa realmente vivenciar, né? E Kardec, ele traz muito bem nessa mensagem de coragem da fé. Porque a fé é um sentimento que é inato em cada um de nós e que desabrocha a cada momento que a gente vai cada vez mais conhecendo e entendendo a mensagem do Cristo nas nossas ações, não é verdade? Tanto é que, por que ainda vacilamos tanto? Inclusive na nossa própria fé. Não éramos mais para estar agindo dessa forma, até porque nós já conhecemos o Evangelho de Jesus. Mas ainda caímos, ainda falhamos, vacilamos na fé. E Kardec alerta para que a gente possa utilizar que não seja essa fé egoísta, né? Que seja essa fé propagada, no sentido de podermos levar ao outro a mensagem maior. E a mensagem do Consolador prometido, que é a mensagem do Espiritismo, faz com que tire o véu da letra que mata, né? Possa realmente tocar o coração, mostrar à humanidade no sentido de por que sofremos, de onde viemos, para onde vamos. Tem toda uma mensagem bem mais ampla nas nossas vidas. E isso às vezes é preciso ter coragem, porque se a gente não tiver cuidado, hoje só se fala em violência, só se fala em coisas doentias, só se fala em dores, em problemas. E nós podemos trazer, justamente com o Espiritismo, essa ampliação da nossa fé, da confiança em Deus, de saber que não cai uma folha de uma árvore seca sem a permissão de Deus. Tudo tem uma razão de ser. Então é preciso ter coragem mesmo para entender isso, falar, mas acima de tudo vivenciar e transformar o nosso mundo íntimo para que a gente tenha realmente um mundo melhor, né? E Kardec diz mesmo lá no capítulo 19 sobre a fé, que a fé remove montanhas, ele diz que a fé não se prescreve, não se impõe, né? É um sentimento nato, né, que todos nós, independente de categoria espiritual, nós possuímos lá, latente. Então, é preciso uma vontade maior para a gente desenvolver aquela fé, né? Existe todo um trabalho íntimo, como Berlane mesmo falou, que o reino dos céus não é de aparência, é uma transformação que tem que acontecer diante da nossa vontade, né? de buscar essa força para enfrentar todas as adversidades da vida, todas as dissensões, né, que a gente vê, todo esse panorama, e não se deixar envolver. É um sentimento, essa coragem é uma entrega, né, é uma tolerância com o outro, né, um entendimento do ser, como Jesus nos entende como nós somos, né? E a espiritualidade espera o momento exato de, como você falou, né, desventar esse véu, né, que vai chegar para todo mundo. Por isso que a fé, ela não se impõe. Né? E o bom, Teresa, é que Kardec traz muito bem na questão da fé raciocinada, né? Que é aquela que encara a razão face a face, né, em todas as épocas da humanidade. Então, é o saber o porquê. Por que isso acontece? Então, o Espiritismo vem trazer essas respostas como uma grande obra de educação na transformação moral do homem, de cada um de nós. Então, se nós realmente estimularmos, incentivarmos ter esse sentimento da fé,
com certeza a gente não vai colocar a candeia, né, sobre o alqueire. A gente vai justamente trazer lá no velador, sobre o candeeiro, como a mensagem do Evangelho nos fala, que é essa propagação para que todos aqueles que têm ouvido de ouvir, né, que ouçam, né? Então é ouvir acima de tudo essa mensagem, mas que seja profunda no nosso coração. E que a gente não precise estar dizendo, foi Jesus que disse, mas já saber que pela própria sua moral cristã, né, já vai ser atribuído ao próprio Mestre Jesus, que é aquele que nos ama, que veio à Terra, né, para modificar a psicosfera do nosso mundo, do nosso orbe, e acredita em nós, porque nos incentiva. Assim, nós sabemos que Jesus só disse isso no Evangelho. Isso está em Mateus 10, 32, né? E também em Lucas 9, 26. No capítulo 9, versículo 26, né, Lucas. Jesus só disse isso porque ele sabia que não era fácil afrontar o mundo. Porque o mundo, se você for ver no seu trabalho, é muito mais fácil você não ser ético, por exemplo. Para você se virar, passar por cima dos outros, né? Ao invés de ajudar o outro, seu colega, a crescer, não. Puxar o tapete dele. Chico Xavier dizia, ontem eu estava vendo até numa palestra de um amigo nosso, lá no Viana de Carvalho, que Chico Xavier disse, o mundo precisa de mais pessoas que puxem cadeiras, abra portas, do que puxar tapetes. Porque puxar tapete tem muita gente fazendo isso. Por quê? Porque o mundo, ele faz... É uma energia tão poderosa que ele mesmo vai nos atravancando nesse processo. Ele vai querer que é mais fácil você humilhar o mais fraco, você quer que aquele seu funcionário faça determinado serviço, ao invés de você tratá-lo com respeito, com amor, mesmo que seja, às vezes, mal compreendido, ele acha que seja fraqueza, que algumas vezes acontece. Mas você permanecer dentro do que é correto, do que aí você vai humilhar, vai, entendeu, dizer palavras rudes com ele, que você está sendo contra Jesus aí nessa hora. Isso aí embaixo, contra o chefe também, ficar falando mal, procurando puxar o tapete do outro para poder crescer, isso é o que o mundo favorece. Além, eu estou falando de uma coisa cotidiana, agora imagine em relação ao poder, à corrupção, é muito fácil, porque esses caminhos são as portas largas. São as portas largas. Porque é mais fácil de se fazer, porque o mundo entende essa linguagem. Agora, quando chega você e diz, não, isso eu não faço. O seu chefe, mas por que você não faz isso? E é preciso... Porque eu não posso enganar o meu semelhante. Não, mas você trabalha para mim, você tem que enganar. Ele diz, olha, eu sinto muito, mas eu sigo Jesus, eu não posso fazer isso. Isso é difícil de fazer. E normalmente o indivíduo, mesmo tendo essas lições do Evangelho, situa-se aqui no que ele diz aqui, olha, que Kardec vai usar o termo, Jesus profliga essa covardia. É covardia porque você vai se mancomunar com o mundo, com as coisas que são mais fáceis, e vai se acovardar perante Jesus. Isso que você fala, ratificando, todas as vezes que nós agimos justamente contrário às leis de Deus ou à mensagem do Cristo, a gente está negando Jesus. Esse é o ponto. Nós estamos negando, nós estamos deixando de cumprir com essa mensagem que às vezes nós falamos. Nós precisamos ser ativos no nosso cotidiano, né? Porque Jesus não aceitava a hipocrisia. Você tinha que ser coerente. Vocês lembram, né? O fariseu que conhecia tudo da lei, o doutor da lei conhecia tudo da lei, e Jesus chamava de fariseu hipócrita. Sepulcros caiados, sepulcro de branco e cheio de podridão por dentro. Quer dizer, Jesus é muito fácil do entendimento de Jesus. Você tem que ser coerente. Se você faz uma palestra ali, chega na casa espírita, faz uma palestra todo bonito, todo forte, falando da ética de Jesus, que nós seguimos. E quando você vai para a sua empresa, você se utiliza de subterfúgio. É o que a Raquel falou. Ou na rua, em qualquer lugar que você faça isso, você está se afastando. Você está... E outra coisa, Paulo de Tarso dizia que com certeza, que nós temos uma multidão invisível, testemunhas, que são essas testemunhas que vão nos apontar a consciência. Às vezes, se a gente esquecer, depois que perde o corpo físico, que dá-se
É exatamente, meus irmãos, esse é o momento que a espiritualidade diz que o juízo final se dá quando você deixa o corpo físico. É aquele momento que a sua consciência faz o julgamento. Não é Deus, não é os espíritos que vão apontar o dedo, pelo contrário. Eles estão ali para lhe socorrer, para lhe amparar, para evitar que você entre no processo de culpa que não sai do campo. E a semeadura é livre. Mas é ali naquela hora. Mas a colheita é obrigatória. Isso. E é muito interessante porque Kardec termina nessa questão do item 16, Tereza. Eles semeiam, ou seja, nós, né? Nós semeamos na terra o que colheremos aonde? Da vida espiritual. Colheremos os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Aí da sua eles covardia. semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. E esses frutos, e que isso vai servir, porque, por exemplo, nós já estamos no momento atual colhendo as coisas que a gente já plantou. Mas o melhor e o mais importante é aquilo que falava Chico Xavier, né? Se a gente não pôde fazer um novo começo, né? Mas vamos começar agora e fazer um novo fim. Que é o momento mais importante das nossas vidas, é o agora. Porque esse é que vai ser... Despertar a consciência. E o chamamento da doutrina é exatamente esse, é o autoconhecimento, né? Essa coragem, né? Essa entrega que a gente tem que ter com relação a quem somos nós, né? Nos reconhecer como somos, né? E sem culpas, né? Mas buscando sempre, com responsabilidade, buscando, né, esse autoaprimoramento, né, na vivência, nos pequenos detalhes, como foi falado aqui. Antes de terminar, eu fiz um poemazinho. Estou vendo, a gente vai abrir, com certeza. Fiz agora aqui na hora, que eu faço na hora, assim, para não ter. Quer ler agora? Pode ler, fica à vontade. É para encerrar, quando for encerrar. Encerramento. Vou continuar aqui, quando for encerrar eu leio. Pois é. Encerrando. E tem uma mensagem muito interessante no livro Monte Acima, de Psicografia de Chico, por Emmanuel, que eu aqui trouxe aqui um pouquinho para a gente, só para a gente reforçar aqui a nossa conversa. Ele diz assim, que é um tipo diferente de coragem, né, que Jesus nos pede. É aquela de se calar para que outro fale mais alto, de sofrer injúrias e humilhações sem deteriorar a imagem dos próprios adversários e agressores, de acreditar no bem, mesmo quando a ignorância e a maldade parecem em triunfo, de aceitar a rotina dos encargos de cada dia, nela encontrando a alegria do trabalho, sem aplauso público, e a coragem de esquecer-se, para que outros recolham as vantagens do serviço, que lhe haverá custado imenso esforço. O heroísmo, ele compara com o heroísmo, que é diferente. O heroísmo é talvez mais fácil, pelo deslumbramento de uma hora, à frente dos homens. Entretanto, a coragem da fé será sempre mais difícil, porque exige humildade, renúncia, tolerância, dedicação ao bem ao próximo, no desdobramento incessante do dia a dia. Emmanuel Chico Xavier, no livro Monte Acima. Eu recomendo a leitura, maravilhoso, né, os textos desse livro. Muito bom. Vem justamente complementar, né, toda essa parte. Muito bonita. A questão da renúncia, Era melhor né, trazer da entrega. Eu que achei os alfarrábios. Eu achei interessante essa passagem, né, porque tem tudo a ver com a mensagem de Kardec, né? É importante a gente ter essa consciência, e a partir de hoje, eu acho que fica mais fácil da gente ter essa consciência. Mano, eu estou dizendo porque eu li no Caminho, Verdade e Vida, o livro de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que ele diz exatamente isso. Ele diz, não pense que negar Jesus, diante dessa colocação do próprio Cristo no Evangelho, ele diz, negar e renegar Jesus não é você dizer que é ateu, que você não acredita em ninguém, não sei o que. Não tem nada a ver com isso. Está na sua vivência, no seu conhecimento do Evangelho e na sua vivência. Tem que ser uma coerência, porque senão você cai na hipocrisia. E a hipocrisia era, inclusive, o único mal que Jesus afrontava na hora. Jesus não dava tempo, ele perdoava a mulher adúltera, né? Ele teve toda a complacência com a mulher adúltera. Ele teve toda aquela coisa. Agora, contra a hipocrisia, era na hora mesmo. Assim, ele se levantava. E quando nós estivermos nesse patamar
de realmente já... Nós estamos nas considerações, o Raquel, final. Tá, a gente conseguir Já realmente... já vai considerando aí, finalmente. A gente conseguir realmente, nesse patamar de que a mensagem de Jesus ela está introjetada nas nossas atitudes, a gente não vai ter distinção se ora estivermos no corpo físico, ora estarmos no plano espiritual, porque estaremos na vida e estaremos em sintonia com a mensagem de Jesus. A gente vai estar sempre sendo um ato de coragem, né? No nosso cotidiano. E a fé vai fazer parte do nosso dia a dia, nós não vamos vacilar. Não vai precisar ser como um grão de mostarda, ela já vai estar bastante desenvolvida porque nós somos árvores. Ela já foi um grão de mostarda. Nós já somos árvores frondosas de Deus. Então, como isso, já no sentido mais amplo. E que a gente possa agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de estarmos aqui no Evangelho, que façamos sempre essas leituras e que elas sirvam para nós. É importante que o Evangelho no lar, né, ele serve para o nosso dia a dia, para que a gente faça uma avaliação e o nu ficou invertido, né? Faz on lá. Ao invés de evangelho no lar, é evangelho on. Porque é online, né? É online. É evangelho no lar, on lá. Massa, eu achei lindo isso. E as minhas considerações finais, eu vou ler esse pequeno poema que eu fiz, que diz assim, para você que está aí acompanhando conosco, ou que vai ler depois, que vai assistir depois, mas fica para você, eu digo um apanhado do que foi dito aqui. A nossa fé em Jesus é comprovada na ação. A fé sem obras é morta. Há que ser libertação. O amor e a caridade são preceitos da verdade que nos acende esta luz, dá coragem na afasia e acaba com a covardia. Isto é seguir Jesus. Foi isso aqui que foi dito. O que a gente vai dizer mais, né? Só agradecer a Deus, a Jesus, né, por feliz, aparecer, por ficar feliz, né? Na presença de vocês aqui, né, recebendo todas as luzes que a espiritualidade nos inspirou hoje à tarde, né? A gente só tem a agradecer, né? E pedir a Deus, né, forças, né? Essa coragem, né, que a gente possa desenvolver cada vez mais em nossos corações e também que a gente possa, com as vibrações de hoje, né, mandar para todas essas pessoas que estão, né, buscando sentido para as suas vidas, que estão perdendo a coragem, né, de estar vivo aqui nesse planeta, né, que eles recomecem, né, se fortaleçam, busquem exercitar essa fé dentro das suas almas, que exista um sentido maior, um sentido mais profundo, né, uma força que brota dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós, né, e basta uma sementinha, né, uma sementinha de mostarda, de fé, para que tudo isso passe dentro de nós e que a gente possa transpor a nossa materialidade, né, para a espiritualidade de uma forma leve, né, levando as vibrações de todos os corações, de todas as almas. Então nesse instante a gente vai pedir para Raquel fazer a prece final. Agradecemos a todos pela presença. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos infinitamente por esta oportunidade abençoada e mais um Evangelho no lar. Pela tua mensagem, Senhor, pela tua vinda à terra, por todo o teu amor por cada um de nós. Que possamos, Senhor, te seguir e verdadeiramente nos transformarmos interiormente na busca incessante da realização do bem. Que a tua paz nos envolva todos do planeta Terra e que possamos, Senhor, conseguir, nesta existência, dar cumprimento à nossa grande missão de amar, de servir a todos em humanidade. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Coragem, confia, tudo passa. Vamos em frente. Deus nos ajude.